Uma batalha colossal entre titãs ameaça destruir o planeta e o Rei Macaco é convocado para ajudar a humanidade em uma viagem para o centro da Terra. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história de Godzilla vs Kong de 2021. Então preparem-se, é hora do recap. É apenas mais uma manhã tranquila na vida de Kong, o rei dos macacos. Já se passaram 10 anos desde que ele havia sido resgatado da Ilha da Caveira e levado para uma floresta artificial na base da organização Monarch, situada na Flórida, nos Estados Unidos. Já uma garota surda que Kong salvou quando ainda era bebê estava sempre lá para visitá-lo, porém naquele dia algo estranho acontece. Por algum motivo misterioso, o macaco se revolta, ele pega o tronco de uma árvore e lança para o céu, danificando o biodoma que mantinha aquela floresta artificial funcionando. E Winnie Andrews, a cientista responsável por cuidar de Kong, afirma que apesar daquele ambiente não estar sendo o suficiente para suportá-lo, fora daquele lugar, o animal estaria sentenciado à morte. Bernie é um engenheiro que dedica sua vida a descobrir a verdade sobre os titãs e documenta todas as suas descobertas em um podcast chamado Verdade Titã. Ele está há 5 anos infiltrado na Apex Cibernética, empresa multinacional de tecnologia. Certo dia, durante o trabalho, ele consegue uma oportunidade de acessar os dados confidenciais da organização. Enquanto fazia uma cópia de todos aqueles dados, o alarme de emergência soa, alertando os funcionários sobre uma possível invasão. A equipe de segurança detecta a presença de uma besta enfurecida se aproximando da base. Enquanto os trabalhadores se organizavam para evacuar o local, Bernie segue para o lado oposto, junto com os soldados que ficaram lá para deter a criatura. De repente uma explosão acontece e quando acorda, o engenheiro avista Godzilla destruindo toda a instalação. O mais intrigante é que aparentemente o monstrengo não tinha nenhum motivo para fazer aquele ataque. Outro fato curioso é que apenas o QG da Apex Cibernética sofreu danos, toda a área ao redor foi poupada. Madison Russell, filha da Emma Russell, cientista que antagonizou os acontecimentos de Godzilla 2, assistia tudo pelo noticiário. Ao final da aula, enquanto volta para sua casa, a garota escuta o novo episódio de Verdade Titã, onde Bernie conta detalhes do que aconteceu durante o ataque. Ela então decide ir até o acampamento de auxílio da empresa Monarch para falar com seu pai sobre o ocorrido. Ela diz que a única explicação para que Godzilla atacasse a empresa é que existe algum outro titã escondido lá dentro, o que fez com que o rei dos monstros se sentisse intimidado. Porém, Mark Russell não dá ouvidos ao que a sua filha tem a dizer. Naquela mesma noite, Nathan Lind, um professor de ciência da Universidade de Daenan, recebe uma visita de Walter Simons, o dono da Apex, e Shun Oguri, o diretor de tecnologia da empresa. Após o ataque de Godzilla, eles foram até lá para convencer Nathan para uma missão em busca da Terra Oca, sobre a qual ele já havia escrito um livro. Existia uma teoria de que esse era o lugar de origem de todos os titãs, e Walter havia encontrado uma forma de chegar lá. O magnata havia criado aeronaves especiais capazes de suportar a pressão daquele buraco negro. A única coisa que ele precisava era de alguém que pudesse guiar sua equipe até lá. O cientista conta sobre a teoria da memória genética, a qual dizia que todos os titãs tinham dentro de si a capacidade de encontrar o caminho para retornar ao lugar de onde vieram. Isso significa que com a ajuda de um titã para mostrar o caminho, eles conseguiriam chegar à Terra Oca. Nathan então vai atrás de Ewin e pede à mulher que o ajude a levar Kong até o seu lugar de origem. Ele conta que a Apex havia encontrado na Antártica uma entrada para a Terra Oca. Com a ajuda do macaco, eles poderiam encontrar o caminho até lá e devolver Kong para seu verdadeiro lar, ao mesmo tempo que estariam salvando a superfície da Terra dos ataques de Godzilla. A mulher fica bastante insegura com a ideia, mas ainda assim era melhor se arriscar nessa missão do que continuar mantendo Kong preso naquele habitat artificial. Assim que Ewin topa embarcar nesse desafio, Nathan convoca sua equipe para transportar o macaco até a Antártica. Para isso é necessário um navio gigante onde Kong foi acorrentado e mantido sob altas doses de sedativo. Mais tarde, enquanto a equipe já estava em alto mar, Maya Simons, filha de Walter Simons, chega ao navio e se apresenta como representante da Apex. Naquela noite, Nathan informa que ainda faltam 48 horas até que eles cheguem à Antártica. Ewin está preocupada com um possível ataque de Godzilla. Ela diz que os titãs têm a habilidade de perceber ameaças e o Rei dos Monstros possui uma rivalidade ancestral com Kong. Segundo a lenda, os ancestrais deles se enfrentarem em uma grande guerra e se eles se encontrarem, é bem provável que haja uma luta para que possam provar seu poder. Durante a tempestade, Ja sente algo estranho e sai de seu quarto. Ela caminha para fora do navio e percebe
percebe que o macaco está muito nervoso. A garota se aproxima dele e consegue acalmá-lo. E Win chega logo depois e tenta levar Ja de volta para dentro do navio. A garota diz que Kong está triste e com raiva. Ele não acredita que os humanos querem levá-lo para casa. Nessa hora, a cientista descobre que todo esse tempo Ja conseguiu se comunicar com um animal através de linguagem de sinais, algo que ela tentava fazer há 10 anos, mas Kong nunca havia correspondido. Enquanto o macaco era levado para a Antártica, Madison encontra seu amigo Josh e juntos eles partem à procura do misterioso homem que está por trás do Verdade Titã. Apesar de ter o podcast há 5 anos, Bernie nunca havia revelado sua verdadeira identidade, justamente por ser um infiltrado na Apex. A garota pretende ajudá-lo a expor a empresa e descobrir o real motivo de Godzilla ter atacado a instalação. Depois de subornarem o dono de uma loja de conveniência, os jovens conseguem o endereço de um cara que poderia ser o autor do podcast. Eles chegam ao porão onde Bernie vivia. Madison se apresenta como sendo a filha de Emma Russell e o homem imediatamente os deixa entrar. Eles vão a uma cafeteria e Bernie abre todo o jogo. O homem conta sobre os arquivos que encontrou na Apex pouco antes do lugar ter sido atacado por Godzilla. Ele diz que uma carga gigantesca estava sendo levada para a sede da empresa em Hong Kong e dentro dela havia tecnologia muito suspeita. O trio então decide invadir a Apex em busca de novas pistas. Mais tarde, durante a madrugada, Ja tem um pressentimento que algo ruim está por vir. Ela corre para procurar Irene, mas não consegue encontrá-la a tempo. Os alarmes soam e os tripulantes entram em desespero. A garota finalmente encontra Win e informa que o Godzilla está se aproximando. Kong fica enlouquecido tentando tirar suas correntes, mas não consegue se soltar. A cientista pede que Nathan liberte o macaco para que ele possa se proteger, mas ele não quer correr o risco de perder Kong. Se isso acontecesse, a missão iria por água abaixo. Os navios começam a bombardear a besta, que se aproximava rapidamente, mas Godzilla parte as embarcações ao meio. Alguns aviões também se aproximam para bombardeá-lo, mas o monstrengo usa sua cauda para destruí-los como se fossem insetos. A essa altura, Kong já estava enfurecido, mas as correntes eram muito grossas e o macaco não consegue arrancá-las. Nesse momento ele está completamente indefeso contra os ataques do Kaiju Supremo. Godzilla se aproxima por baixo do navio e consegue virá-lo com um casco para cima. Tanto Kong quanto os tripulantes estão prestes a se afogar, mas Nathan consegue alcançar a alavanca e liberta o macaco das correntes. Nesse instante, Godzilla se aproxima e Kong consegue afastá-lo com um soco. Em seguida levanta o navio, salvando todos os tripulantes. Ele sobe na embarcação e arranca sua coleira, por onde eram aplicados os sedativos. O animal pula de navio em navio e usa os aviões como armas para atacar seu oponente. O lagartão Overpower sobe no navio e Kong o soca com toda a sua força. Porém o animal revida e mete a porrada na cara do macaco, que acaba caindo. Mas Kong logo se levanta e derruba o rei dos monstros de volta para o mar. Como seu último recurso, o Kaiju libera seu bafão atômico e destrói o navio completamente. Porém, o Rei Macaco consegue agir a tempo e pula no mar antes de ser atingido. Ao fazer isso, ele fica em desvantagem e o lagarto consegue atacá-lo. Kong dá alguns chutes no demente e tenta retornar à superfície, mas Godzilla o alcança e puxa de volta para o fundo do oceano. E Win tem uma ideia para ajudá-lo. Ela pede que o capitão libere algumas cargas de profundidade para desorientar o lagarto. Seu plano funciona e Kong consegue se soltar. Ao retornar para o navio, o animal está completamente sem forças. Como passou muito tempo sem respirar, ele não consegue mais continuar a luta, então Nathan pede que o capitão desligue todo o navio. Seu plano era que todos se fingissem de mortos para que Godzilla acreditasse que venceu a luta. A estratégia deu certo. O lagarto vê que todos os motores pararam de funcionar e vai embora. O problema agora é realizar o percurso até a Antártica, pois se o navio voltasse a funcionar, Godzilla retornará para finalizar seu trabalho. A única saída é terminar a viagem de avião. Enquanto isso, na Flórida, Bernie, Madison e Josh dão início à sua missão de invadir a sede da Apex. O lugar ficou completamente detonado depois do ataque e o trio consegue entrar por um buraco nos escombros. Tudo havia desmoronado, mas Madison encontra um elevador secreto que ainda está intacto. Eles entram através dele e chegam ao subnível 33, onde haviam diversas cápsulas de transporte. O grupo entra em uma delas para se esconder de um dos seguranças que revistava o local. Lá dentro havia alguns ovos de criaturas que foram capturadas na Ilha da Caveira. Nesse instante as portas são travadas e a cápsula começa a ser transportada. O GPS informa que eles estão sendo levados para a sede da Apex em Hong Kong. Quanto ao outro grupo, eles finalmente
dificilmente conseguem chegar na Antártica. São necessários dezenas de aviões para transportar Kong até lá. O animal foi levado por uma rede de aço que estava presa a cabos de força. Essa era a única forma de transportá-lo sem que Godzilla os atacasse. Quando o gorila acorda, ele percebe que está em um lugar completamente novo, cercado de gelo. Jai está lá esperando por ele e o animal fica feliz ao vê-la. A garota pede que Kong entre no túnel que o levará até a Terra Oca, mas ele se nega a fazer isso. E o In pede para a garota dizer ao macaco que aquele era o seu lar e lá dentro ele poderia encontrar sua família. Já faz isso e nesse momento Kong corre para a entrada da Terra Oca. Nathan e sua equipe entram no veículo antigravitacional desenvolvido pela Apex e seguem o gorila. Ao chegar em determinado ponto do túnel, Kong e as naves são puxados para baixo devido à inversão de gravidade. Ao ultrapassar a barreira, eles são lançados diretamente para o interior do planeta. Os veículos perdem o controle e ficam em queda livre. Kong cai em uma montanha e sai escorregando até conseguir uma superfície de contato para se agarrar. A tripulação está prestes a chegar ao chão e sofrer uma morte iminente, mas os comandantes conseguem retomar o controle da nave e por pouco todos conseguem se salvar. O gorila desce a montanha e corre em direção à fonte de energia daquele lugar. Ele está tão determinado que parece já conhecer a Terra Oca, mas na verdade era sua primeira vez lá. De dentro dos veículos gravitacionais, a equipe avista criaturas espetaculares, impossíveis de serem encontradas em qualquer outro lugar do planeta. Enquanto seguiam Kong, uma das aeronaves foi atacada e destruída por uma serpente com asas. O animal estava prestes a devorar a aeronave onde Ewin e Jai estavam, mas Kong consegue intervir. O macaco pega a serpente pelo rabo e lança seu corpo contra a superfície. Em seguida usa o próprio animal para derrubar uma segunda serpente que se aproximava. Porém a lombriga maligna sobrevive e tenta estrangular Kong, mas a equipe Delta bombardeia o animal e o gorila consegue se soltar. Ele elimina a criatura socando seu corpo contra o chão e depois arranca sua cabeça para beber o sangue. Kong continua sua jornada em direção ao núcleo de energia. Ao longo do caminho, novas criaturas misteriosas vão sendo reveladas. Ciris e sapos gigantes coabitam este lugar em uma linda cadeia alimentar. Nesse momento, o trio composto por um engenheiro e dois adolescentes segue no túnel que os levará até Hong Kong. Ao chegar lá, eles se deparam com uma arena onde titãs eram enviados para lutar entre si. Alguns minutos depois de explorarem o local, o grupo escuta um alarme seguido de uma voz eletrônica que anuncia a batalha que estava por vir. Uma plataforma leva um robô gigante até a arena. Aquela coisa era uma réplica bizarra de Godzilla, só que ainda maior e mais forte. Shun era quem estava no comando daquele robô demente. Walter ordena que sua equipe solte a cobaia número 10, que na verdade era um lagarto de duas pernas que foi capturado na Ilha da Caveira. Ao ser liberado, o animal corre em direção aos três intrusos, mas é surpreendido pelo Godzilla robô, que o segura pelos braços e lança seu raio de energia radioativo. Imobilizado e sem ter como se defender, a criatura tem seu corpo rasgado ao meio e morre imediatamente. Shun informa Walter que o sistema atingiu apenas 40% de sua força. O criador da Apex afirma que assim que sua equipe enviar uma amostra da Terra Oca, seus problemas com falta de energia acabarão e o Titã Robô estará pronto para travar sua batalha contra Godzilla. Ao ouvir isso, Madison conclui que esse foi o motivo do Rei dos Monstros ter atacado a instalação da Apex. Lá nos Estados Unidos, Mark, o pai de Madison, recebe a notícia de que Godzilla fez uma mudança abrupta em sua rota e se aproxima rapidamente de Hong Kong. Um veículo de transporte já está pronto para levar o cientista até lá. De volta à Terra Oca, Kong guia a equipe até uma montanha de pedras rodeada de energia radioativa. Eles concluem que aquele é o centro da Terra Oca. Kong abre as portas da montanha, que na verdade era o castelo do antigo governante daquele mundo. O lugar estava vazio e repleto de vestígios de uma guerra que provavelmente já havia acontecido há centenas de anos. Cravado em um dos esqueletos espalhados no chão, Kong encontra um machado, o qual ele adota como sendo sua nova arma. A equipe que o acompanha desce de suas aeronaves para explorar aquele lugar. Nesse momento, eles podem contemplar Kong se sentando em seu trono. Em Hong Kong, enquanto tentava encontrar uma saída daquela instalação, o trio chega a uma sala onde estava alojado o crânio de Ghidorah, também conhecido como Monstro Zero, que também já havia sido morto por Godzilla. A Apex estava usando o esqueleto daquela criatura para controlar o Godzilla robô. Quando Ghidorah estava vivo, suas três cabeças se comunicavam telepaticamente. Agora Shun estava usando um crânio para se comunicar com o outro que estava dentro do robô gigante. Dessa forma, o homem conseguia controlá-lo telepaticamente.
A essa hora, o verdadeiro Godzilla já havia chegado em Hong Kong e estava destruindo tudo que cruzasse seu caminho. Enquanto a cidade estava sendo evacuada, militares se preparavam para combater o Rei dos Monstros. Na Terra Oca, o machado de Kong começa a brilhar e emana uma energia semelhante ao bafo atômico de Godzilla. O gorila encaixa sua arma em uma pedra e o machado começa a extrair radiação do núcleo, como se estivesse recarregando. O lagartão sente que algo está acontecendo e começa a libertar seu raio atômico na superfície da Terra, a fim de cavar um buraco profundo o suficiente para chegar na Terra Oca. Nesse instante, os agentes da Apex que estavam na missão colocam um pequeno robô sobre o solo para colher uma amostra daquela energia e enviar ao laboratório. Shun recebe o sinal de energia e afirma que muito em breve eles serão capazes de recriá-la. Win tenta intervir, porém Maya declara que a partir daquele momento a Terra Oca era propriedade da Apex e pede que os guardas prendam os cientistas. Ao ver Ja em perigo, o gorila se revolta, mas logo é surpreendido pelo ataque de Godzilla. Seu raio atômico está prestes a atingir o centro do planeta. Maya ordena que sua equipe a leve embora, pois eles já haviam conseguido o que queriam. Uma verdadeira guerra entre monstros e humanos acontece. Pássaros pré-históricos gigantes aparecem para atacar os soldados. Maya consegue entrar na aeronave e fugir com sua equipe. Já o trio fica para trás e é atacado enquanto tenta chegar ao veículo. Porém, ironicamente, eles são salvos pelo ataque do Godzilla, que lança a criatura para longe. Enquanto a aeronave tenta sair daquele lugar, o gorila entra em seu caminho e Maya ordena que sua equipe atire nele. Ao fazer isso, Kong pega o veículo e depois de verificar que Ja não estava lá dentro, explode a nave com suas próprias mãos. Em seguida ele pega seu machado e vai para a superfície enfrentar o lagarto titã. O trio enfim entra na aeronave e partem atrás dele. Madison e seus amigos continuam à procura de uma saída daquela instalação, porém acaba sendo vistos por uma cientista que chama os guardas para prendê-los. Kong finalmente consegue chegar a Hong Kong e se prepara para enfrentar seu maior rival. Ele dá início à batalha, mas acaba errando o primeiro golpe. Godzilla aproveita para derrubá-lo. Quando tenta acertar seu raio da morte, o macaco revida com uma bela cotovelada. Em seguida tenta rasgar o maxilar do animal, mas o lagarto consegue impedi-lo com seu bafo atômico. Kong empurra o outro titã para longe e acerta um soco em sua cara, seguido por um chute no peito. Enquanto o lagarto está no chão, o macaco recupera seu machado e usa para se defender do raio. E assim ele descobre que aquela energia, na verdade, era a mesma que ele encontrou na Terra Oca e servia como combustível para sua arma. Godzilla então decide atacá-lo corpo a corpo. O Rei dos Monstros consegue derrubar o gorila, que mesmo em desvantagem crava o machado na perna do animal. O Kaiju retira a arma de seu corpo e o lança para longe. Kong agora precisa fugir de seus raios se quiser sobreviver. Enquanto pulava entre os prédios, ele acaba sendo atingido nas costas e fica gravemente ferido. Nathan e sua equipe chegam na cidade com sua aeronave e logo se depara com a batalha. Seu primeiro desafio é desviar de Kong, depois precisam tomar cuidado para não serem atingidos pelos raios de Godzilla. Kong arranca o último andar de um prédio e usa como escudo para conseguir pegar seu machado. Em seguida ele parte para cima do lagarto com sua arma e dá um belo golpe na cabeça do monstrengo. Ambos são repelidos pelos ataques e destroem vários prédios durante a queda. Na sede da Apex, o trio é levado para a sala de Walter Simmons e convidado a assistir de perto sua obra-prima, o robô que derrotaria Godzilla e se tornaria o novo Titã Alpha, fazendo com que a humanidade recupere o poder do planeta. Mas a porradaria lá fora ainda não terminou. Kong pula nas costas do lagarto gigante e acerta vários socos na cabeça do animal. Porém, Godzilla morde seu braço e o derruba no chão. Como está muito ferido, o Rei dos Macacos não tem mais forças para revidar. O monstrengo tenta pegá-lo, mas Kong desvia e acerta alguns chutes em seu inimigo. Porém, Godzilla é um lutador implacável e usa suas garras para rasgar o abdômen do macaco. O lagarto começa a esmagar o seu peito e Kong mal consegue respirar. Godzilla solta um rugido para se reafirmar como alfa e Kong o desafia. Porém, ao ver que seu oponente está debilitado e sem forças para lutar, o lagarto vai embora. Kong tenta se levantar e continuar a batalha, mas seu corpo não o permite. Ele então desmaia enquanto o lagarto vai em direção ao seu próximo oponente. Durante a conexão de Shun com o Titã Apex, acontece uma falha no sistema e o monstro cria vida própria. Ele deixa de ser controlado pelo homem e passa a seguir seus próprios instintos. Seu primeiro ato é eliminar Walter Simmons e o diretor de tecnologia que o controlava. Para isso, o animal robô destrói a sala de controle. Assim, ele consegue eliminar os dois homens de uma vez só. Após fazer isso, ele abandona a instalação e vai atrás de Godzilla. Ele ainda aproveita para destruir a cidade durante o percurso. Ao ver o lagarto, a máquina começa a bombardeá-lo e ambos iniciam uma batalha mortal. Para evitar que a cidade seja completamente destruída, Josh tenta descobrir a senha do satélite e parar aquela coisa.
Nathan pousa seu veículo ao lado de Kong, e quando deixam a nave, eles são surpreendidos ao ver Godzilla lutando contra sua réplica robô. Já percebe que o coração do macaco está parando e Nathan sugere usar a aeronave da Apex para liberar uma carga elétrica e estimular seu coração. Essa é a única chance de salvá-lo. Enquanto isso, a porradaria comia solta ali do lado e o lagarto estava levando uma baita surra. O robô pega Godzilla pelo rabo e o lança facilmente contra os prédios. Eles entram em uma disputa de poder com seus raios atômicos e o Titã Apex vence. Nesse momento, o Titã Alpha acaba de ser derrotado. Nathan pousa a aeronave no peito de Kong e a programa para liberar toda a sua carga. Ele sai de lá imediatamente, mas ainda assim é atingido pela explosão. Kong se levanta e ainda está desnorteado. Já se aproxima dele e pede que o macaco ajude Godzilla. Ele está relutante e a garota diz que o lagarto não era seu inimigo, mas sim aquele robô. Se a Apex não tivesse criado aquela coisa, Godzilla nunca teria ido atacá-lo. O gorila vê que o Titã está prestes a ser aniquilado, então decide ajudá-lo. Depois de colocar o seu ombro no lugar, Kong corre para o campo de batalha e segura o robô quando ele estava prestes a matar Godzilla. Nesse instante, os dois rivais se unem para destruir o verdadeiro inimigo. Eles seguram o robô pelo braço e chocam seu corpo contra um prédio. Kong chuta sua cabeça, mas a máquina bombardeia Godzilla e o derruba. Na verdade, aquele robô não queria atacar o macaco, seu real objetivo era destruir o Titã Alpha. Para tentar impedi-lo, Kong recupera seu machado e acerta vários golpes naquela coisa. O kaiju de metal revida e está prestes a usar sua cauda para perfurar o crânio do gorila. Na sala de controle, alguns minutos se passaram e Josh não encontra a senha do satélite, então o garoto decide usar a bebida de Bernie para destruir a máquina. Nessa hora o Cyber Kaiju fica enfurecido e Kong tenta se livrar dele. Godzilla usa seu bafo atômico para ajudar o macaco a recarregar seu machado. Dessa forma ele consegue fazer picadinho de lata velha. Seus golpes são capazes de arrancar os membros do robô demente. Quando finalmente consegue derrubá-lo, Kong arranca sua cabeça e elimina de uma vez por todas. Após a vitória, o gorila cai no chão e desmaia de exaustão. A multidão vai às ruas e Madison se reencontra com seu pai, que fica surpreso ao vê-la naquele lugar. De repente, Godzilla se levanta e Kong se prepara para mais uma batalha, mas para sua surpresa, o lagarto não quer mais lutar. Seu objetivo é apenas se reafirmar como um Titã Alpha. Sendo assim, o macaco solta seu machado como sinal de rendição e Godzilla vai embora. Alguns meses se passaram e a Monarch criou uma nova estação de monitoramento na Terra Oca. Dessa forma, Ewin, Nathan e Ja puderam ficar próximos de Kong, enquanto ele governa o interior do planeta e Godzilla continuava controlando a superfície. E assim encerra-se a batalha colossal dos titãs. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!